Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Essa semana nós vamos dar início a um novo assunto, nível lógico digital. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar a respeito das portas e da álgebra booleana. O nível lógico digital, na verdade, as portas, né, as portas lógicas representam a implementação dos transistores, né, do hardware propriamente dito. E nós não vamos entrar no mérito da eletrônica, né, mas sim na representação lógica dessas portas, né, na representação de como são as operações lógicas e ou, enfim, dessa parte dos circuitos digitais, tá joia? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente dar início. Aí, legal. Eu só complementando, pessoal, ao final eu vou indicar um software, tá? Embora não estava lá no roteiro semanal, quando eu preparei a aula essa semana, eu achei mais prudente adotar o uso de um software de apoio, tá? Não é obrigatório, quem quiser fazer no papel os exercícios, pode ficar à vontade e fazer os exercícios no papel e me mandem o PDF ou a foto, né? Mas quem quiser utilizar o software de apoio é bom, porque ele também já faz a validação dos circuitos que nós vamos começar a montar, tá joia? Como eu mencionei, aliás, né, eu tinha citado isso já no início do nosso curso, um dos livros que nós vamos utilizar é o do Tannenbaum, hoje mais especificamente o capítulo 3.1 e até o início aí do capítulo 3.2 também, tá, pessoal? Mas é mais aí o conteúdo do 3.1, tem disponível lá na biblioteca virtual da Pearson, tá joia? Para vocês acessarem e lerem. Mas acompanhem com muita atenção os slides, talvez a gente até se alongue um pouco mais dos 30 minutos, vamos ver aí. Porque no livro, às vezes, fica uma explicação superficial em alguns pontos, tá? Eu vou procurar colocar de uma forma bem detalhada para vocês, para que vocês não tenham dúvidas depois na hora de resolver os exercícios, tá joia? Então, hoje nós vamos falar, então, fazer uma introdução, né, a respeito do nível lógico digital. Nós vamos falar sobre as portas, as principais, álgebra booleana e a implementação de funções booleanas, né? Nós vamos chegar um pouquinho nesse assunto aí. Bom, as portas lógicas, o que são as portas lógicas? São quando a gente faz uma operação lógica e ou, por exemplo, tá? Existem as portas lógicas que representam a implementação desses circuitos, né? Ou seja, é o hardware realmente dito. Usualmente, quando a gente pega lá os transistores, né? Um sinal entre 0 e 1 volt representa o bit 0 e outro sinal entre 2 e 5 volts representa o volt 1, perdão, o bit 1, né? A partir da álgebra booleana, é possível descrever algebricamente, né, as relações entre entradas e saídas dos circuitos lógicos. Então, quando a gente pega uma operação lógica que tem es e ous, por exemplo, né, é possível a gente descrever essa operação lógica através da álgebra booleana, né? Ela é semelhante, vamos dizer assim, que a álgebra ordinária, né, aquela do colegial, mas ela é mais simples, porque ela só tem dois valores possíveis. Então, tudo que eu for falar aqui, pessoal, lembrem-se sempre de ter um olhar para o que é mais simples. Não vai a hora que você olhar uma figura e falar, nossa, que difícil, que complicado. Não, calma, que é simples, tá? Nós vamos explicar com calma para que não fique dúvidas, tá? Então, só tem dois valores possíveis, 0 e 1, e as operações, né, básicas são a e, ou e a negação, né? And, or e not, tá joia? Quando a gente fala nas portas lógicas, eu vou começar aqui apresentando a porta ou or, né? Eu extraí a figura aí do livro do Tannenbaum.
Nós temos aqui a tabela verdade para essa... Deixa eu pegar aqui o ponteiro, tá? Para acompanhar com vocês aqui, acho que fica melhor, né? Contadora laser aqui. Nós temos aqui a tabela verdade que representa a porta lógica U. Então, nós temos, por exemplo, duas variáveis de entrada aqui, e aqui a tabela verdade para todos os valores possíveis, né? Quais são, ou qual a quantidade de valores possíveis? 2 elevado a n. O que é o n? N é o número de variáveis, tá joia? Então, quantos valores possíveis nós temos aqui? São duas variáveis, então é 2 elevado a 2, porque são duas variáveis. Então, são 4 valores possíveis, a tabela lógica, então, tem 4 linhas. Então, se fossem 3 variáveis, a tabela lógica teria 8 linhas, porque seria 2 elevado 2 ao cubo, né? 2 elevado a 3, porque seriam 3 variáveis. Mas nós estamos falando da representação mais simples possível aqui, tá? Então, a tabela verdade, né? A tabela verdade para a expressão, perdão, para a porta ou, ela tem esses valores aqui que vocês já conhecem, né? Da lógica convencional. Então, quando A é 0, B é 0, o resultado vai ser 0. A igual a 0, B igual a 1, isso com a operação ou, hein? Vai ser 1, né? 1, 0 vai dar 1, 1, 1 dá 1. Então, essa é a tabela verdade para para a operação ou, né? Existe uma forma de representar, por meio da expressão booleana, a operação, a porta lógica ou, né? A operação ou, que é por meio do sinal mais, por meio do mais aqui. Então, essa aqui são correspondentes, tá joia? Quando A for, pegar aqui a segunda linha, por exemplo, quando A for igual a 0, B for igual a 1, X aqui vai ser igual a 1. Então, essa é a expressão booleana para operação OR, tá ok? Aqui foi. De modo análogo, tá? Nós temos a porta AND. Observem que a porta AND, ela é... Um minutinho aqui, pessoal, que eu não estou conseguindo voltar os slides aqui. Aí. Observem que a porta AND, ela tem uma representação um pouco mais arredondada aqui na ponta, tá? E a porta OR tem um bico mais pontiagudo, vamos dizer assim, né? Então, aqui que a gente tem a representação da saída dessa operação OR, né, no X, tá joia? Então, a porta AND, ela tem essa representação no momento que a gente for montar os circuitos, vou falar um pouquinho mais adiante, e a tabela verdade da operação AND, né, somente será 1, X, quando A e B for 1 também, né? A representação de AND e, né, na expressão booleana, ela é feita por meio do sinal de multiplicação, que é o ponto aqui, ou pela ausência dele, tá? Que é correspondente. Então, a expressão booleana para a operação E, ela é representada dessa forma que está aqui embaixo, tá joia? Uma outra porta, né, que eu mencionei anteriormente, inclusive das 3 principais, é a porta NOT, ou negação, ou complemento, enfim, é a negação do valor da variável de entrada. Então, quando nós temos aqui na entrada que A vai ser igual a 0, por exemplo, aqui está a tabela verdade, a saída de X, que é a sua negação, é o seu complemento, né? É a negação. Então, é 1. Quando A for igual a 1, a sua saída vai ser igual a 0, tá joia? É bem simples. A representação na expressão booleana, ela é feita por meio de um traço em cima da variável, tá? Então, isso aqui é a negação do valor de entrada de A. Então, quando A for igual a 0, X vai ser igual a 1, tá ok? E quando
A for igual a 1, x vai ser igual a 0. Uma outra porta lógica bastante utilizada é a NAND, né? Vamos dizer assim, a negação do E, que é o complemento, né? Que é a negação da porta lógica E. Na tabela verdade dessa operação, né, desse operador NAND, nós temos a inversão do valor da saída de x quando nós comparamos com a tabela verdade E, né? E a tabela verdade E somente quando A e B forem iguais a 1, que x vai ser 1. Isso na E normal. As outras três entradas, as outras três linhas aqui, nós temos x igual a 0, né, em cada uma das três. Na NAND, na negação do E, nós temos que quando A é igual a 0, B igual a 0, x vai ser, o resultado dessa tabela verdade, vai ser 1, tá ok? 0, 1, respectivamente para A e B, com o operador NAND, nós temos como resultado 1. 1 e 0, respectivamente, para A e B, nós temos como resultado da operação NAND, do operador NAND, x igual a 1. Somente será 0, né, quando A e B forem iguais a 1, ou seja, x vai ser 0. A expressão booleana que representa a operação NAND é semelhante à do AND, né, com o ponto ou ausência do ponto aqui, e o traço da negação em cima, tá ok? Calma, pessoal, que nós já vamos explicar, já vou explicar certinho como nós vamos aplicar esses conceitos, tá ok? A operação, o operador, perdão, NOR, é a negação do O. De forma análoga com o NAND, nós temos a inversão do valor de x, né, para a tabela verdade do O. Lá na tabela verdade do ou, perdão, né, eu falei o, do OR, vamos falar o OR aqui, né? Da tabela verdade OR, aqui nós temos x igual a 0, A igual a 0, B igual a 0, x vai ser 0 lá no OR. No NOR, a gente inverte, é o complemento. Então, 1. Está acontecendo a inversão do valor. Observem, eu acabei não comentando aqui no slide anterior, observem que esse pontinho, tá? Ele denota o NOT, tá? Seria equivalente a nós termos a porta END e depois a negação da saída aqui na frente, tá? Então, esse pontinho tem a conotação do NOT, tá? Aqui, a porta OR, convencional com um pontinho na frente, então é NOR. O que a gente faz com a construção da tabela verdade? Inverte os valores, né, porque tem a sua inversão aqui. A expressão booleana para representação do NOR, ela é semelhante à do OR, entretanto, com o tracinho da negação em cima, tá joia? Lembrando que OR, nós utilizamos o operador mais, o símbolo aritmético mais, né? Agora, imagine a seguinte situação. No livro do Tannenbaum, tá, pessoal? Fica um pouco confuso em alguns momentos que ele usa x e m depois na tabela verdade, tá? Mas aqui é equivalente ao x, tá joia? Agora, imagine o seguinte. Essa tabela verdade que expressa uma função lógica, tá? Majoritária. O que é uma função lógica majoritária? O valor da saída, M, aqui, vai ser o bit que for majoritário quando olharmos para as variáveis A, B e C. Então, por exemplo, na linha 2 aqui, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1. Qual é o bit majoritário dos três? É o 0. Tá? Pegarmos aqui essa linha. A igual a 0, B
igual a 1, C igual a 1. Qual é o bit majoritário? Temos 2, 1 aqui, né? 2 1s. Então, M vai ser 1. Essa tabela ela foi construída dessa forma. Lembrando que 3 variáveis, 2 ao cubo, 8 linhas, certo? Podem contar aí, tem 8 linhas. São todas as combinações possíveis. E essa é a tabela verdade da função de lógica majoritária, tá? Mas como representar a expressão booleana dessa tabela verdade? Lembrem-se que para cada símbolo do circuito que foi apresentado, eu apresentei a expressão booleana correspondente e também a tabela verdade. Então, como que a gente vai montar a expressão booleana dessa tabela verdade? Tá? É um pouco mais simples do que vocês podem imaginar. Nós vamos considerar somente as saídas, isso por questão de facilitar, é um facilitador, na verdade, tá? Nós devemos considerar somente as saídas com valor igual a 1, tá? Então, dessa tabela que foi apresentada, nós temos a quarta linha com uma saída igual a 1, o M igual a 1, a quinta é saída em 0, aí a sexta, a sétima e a oitava linhas tem o valor de M igual a 1 também, iguais a 1, né? Então, nós vamos considerar somente essas linhas, tá ok? Para montar, lembre-se que nós estamos caminhando a partir da tabela verdade para montar a expressão booleana. Calma que nós vamos chegar lá nos circuitos digitais ainda, tá? Então, o que a gente faz? Selecionou as linhas? Agora, pessoal, é só montar a expressão utilizando o E como conectivo das variáveis. Então, A, B e C, nós vamos utilizar o conectivo E. E para ainda na mesma expressão, para conectar cada uma das linhas, nós vamos usar o conectivo ou seja, o mais. E quando o valor da variável for 0, partindo do princípio que é sempre a entrada vai ser 1, quando o valor da variável for 0, prestem atenção, olha aqui essa linha, a quarta linha, 0, 1, 1. Como que está aqui na expressão? Olha, o A está com a negação em cima, o B e o C não estão com negação alguma, porque B e C têm valores 1, né? E o conectivo E aqui entre as variáveis A, B e C. Pronto, já representei essa linha da tabela. Agora eu vou representar a próxima linha que tem saída igual a 1. Põe um mais aqui. Como que são os valores? Quais são os valores dessas variáveis? A é igual a 1, B é igual a 0, C é igual a 1. Olha lá, A é igual a 1, não tem a negação. B igual a 0, C igual a 1. Então, ok, fiz o conectivo E aqui, apliquei o conectivo E entre as variáveis. Próxima linha, mas agora estou aqui na penúltima linha, na linha 7. O único valor com negação aqui é o C, tá? A única variável. Então, ABC com a negação, mais ABC, que é a última linha, todos os valores iguais a 1. Observe que é bem simples. Prestem atenção porque é bem simples esse procedimento. Não existe valores intermediários. É 0 ou 1. Não tem outro valor possível. Tá ok? Então, é muito simples montar a expressão booleana a partir da tabela verdade. Tá? Mas e aí? Agora nós chegamos na parte de representação do circuito. Tá? Como que nós vamos representar um circuito lógico? Como nós vamos montar um circuito lógico que represente aquela função, aquela expressão booleana? É isso que nós temos que fazer, tá? Na figura do Tannenbaum, lá no livro do Tannenbaum, tem essa figura. É isso que eu falei para vocês, que vocês podem optar por desenhar na mão ou, né, utilizar o software. Eu vou utilizar o software, vou mostrar aqui para vocês. Tá? É muito simples esse software.
E a vantagem é que vocês conseguem testar os circuitos para ver se está dando a saída certa, tá joia? Vamos lá que eu acho que vocês vão gostar desse material, desse software. Bom, então, só lembrando aqui, ó, o que está sendo feito, né? Esse circuito, ele representa, esse circuito, ele representa a expressão booleana aqui, tá joia? O que é isso aqui? Não são as portas, uma porta E conectando essas variáveis, a negação de A, B e C? Aí depois tem uma outra porta lógica E. Lembre-se que a gente pode ter mais de... Lá atrás, quando apresentei a simbologia da porta, tinha só duas variáveis, A e B. Mas, evidentemente, que podem existir N variáveis, tá? Então, aqui, a outra parte da expressão é uma outra porta lógica aí, conectando a negação de B e C. Existe uma terceira porta lógica que apresenta A, B, que conecta A, B e a negação de C. E, por fim, uma quarta porta lógica que conecta A, B e C normais, sem negação alguma. Todos esses estão conectados com o OU, certo? É isso que está sendo feito aqui. Deixa eu maximizar aqui para melhorar para vocês. Olha aqui, ó, a porta lógica. Estão vendo? Eu vou explicar isso aqui, a hora que eu mostrar o software vai ser mais fácil. Aqui nós temos A, B e C. Olhem aqui na vertical, tá? Esqueçam aqui por enquanto. A, B e C, a negação de A, a negação de B, a negação de C. Olhem aqui a primeira porta lógica. É a primeira parte da nossa expressão, a negação de A, B e C. Olha onde está o conectivo aqui, ó, a negação de A, estão vendo? Aqui, ó, tem um pontinho aqui. Opa, vocês não estavam acompanhando aqui porque o apontador perdeu. Aqui tem um pontinho de conexão, estão vendo? B e C. A negação de A é aqui essa linha, a negação de B é essa linha, a negação de C é essa linha. Imagine isso aqui como se fosse uma linha de um barramento. Aqui está sendo representado o bit 0 ou 1, tá joia? Tem aqui um valor de voltagem que representa o bit 0 ou 1 em cada uma desses fios. Como que a gente vai fazer isso no software? Então, vamos lá que vai ser bem fácil. Só para complementar aqui, ó, esqueçam esses números por enquanto, tá? Não se preocupem com esses números que estão dentro da simbologia das portas, tá? Aqui a gente tem uma outra porta E, não é? Olha aqui, A negação de B e C, que é a segunda parte da expressão. Então, está conectado aqui no fiozinho que tem o sinal de A, vamos imaginar assim, no fiozinho que tem o sinal de representação da negação de B e no fiozinho que tem o sinal da representação do C. Todas essas portas, cada uma dessas aqui representa uma parte da expressão, que está marcado aqui, e todas elas estão conectadas pelo quê? Pelo OR. Está aqui, a porta OR, tá joia? E aqui nós temos o valor da saída M. Como que nós vamos construir isso no aplicativo? Aliás, está aqui, já vou deixar para vocês no slide, tá? O link para baixar o aplicativo. Vamos lá, já deixei aqui aberto para agilizar, tá? Então, ele é muito simples, como eu falei. Aqui nós temos a representação da porta AND, estão vendo? Aqui da porta OR e aqui da negação. Esse pino verde quadradinho significa uma variável de entrada, tá? E esse pino redondo, verde redondinho, uma variável de saída, que é o nosso M ou o nosso X, tá joia? Então vamos colocar aqui, nós vamos ter quantas variáveis? 3, ó, cliquei nele, tô colocando aqui, 3, tá joia? Perdão. Então nós vamos ter aqui A, B e C, deixa eu colocar aqui para identificar o textinho aqui, olha, tem o editorzinho de texto bem fácil. Opa, pegou 2 As aqui. A, aqui B, e aqui C, né? Eu vou colocar uma negação para cada uma delas, por quê? Porque eu preciso ter
Voltando aqui, olha aqui, eu preciso ter a representação de A e a negação de A, de B e a negação de B, de C e a negação de C. Então, vamos colocar o NOT, a porta lógica NOT para cada uma delas aqui também. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Tá. Agora, o que nós vamos fazer? Se a gente passar o mouse aqui, ó, em cima do pino que representa a variável de entrada aqui, fica uma bolinha verde. Você clicar em cima dela e arrastar para a conexão do NOT, ele vai pegar. Ele já fez a conexão. Tá joia? Então, eu vou fazer isso aqui para os três. Para eu ter a representação dos três. Prestem atenção. Estão vendo aqui esse barramento? Eu posso clicar em cima dele, ó, ficou o botãozinho verde de novo. E puxar aqui um outro barramento, um outro fio que representa o quê? Ah, se eu pegar aqui depois do NOT, da negação, nós temos o que aqui? O não A, ou o complemento de A, ou a negação de A, né? De forma análoga, vou fazer isso para o B, para a variável B, vou puxar até aqui embaixo, tá? Para não B, para negação de B, para C e para não C. Não se preocupem com os... Opa, perdão, Ctrl Z aqui. Não se preocupe com os valores ainda, tá? Tá, joia. Olha só, se a gente olhar aqui nessa figura, nós já temos essa representação aqui, desses fios de entrada, esses fios de alimentação das portas lógicas. Agora, basta nós olharmos para a expressão e fazer as conexões. Aqui não tem uma expressão aqui que é negação de A e B e C? É uma porta lógica E. Então, na verdade, nós vamos ter 4, né? Ó, uma porta E, segunda, terceira e quarta. Então, eu vou puxar já as 4 aqui para ficar melhor a questão de estética, tá? Então, aqui uma, duas, três, 4 portas lógicas E. Qual é a primeira porta lógica E? Eu lembro de cabeça aqui, porque é fácil, vocês vão lembrar. Eu não vou colocar representação aqui, porque eu não encontrei no aplicativo como fazer a negação, a não ser que nós adotássemos aqui exclamação, né, símbolo de exclamação A, B, C, enfim, alguma coisa assim. Mas não há necessidade aqui, que vai ficar fácil de fazer a leitura, tá? Então, essa primeira porta lógica aqui vai ser essa parte da expressão. Não há e B e C. Então, vamos lá. Onde está não há? Aqui é o A, não é? Onde está o não há? A negação dele. Está aqui, na frente. Não tem o conectivo ou ali? Vou clicar aqui, puxo uma conexão aqui. Não há B e C. Onde está B? B é esse barramento aqui, ó. B e C. Não é negação de C, hein? É C normal. Então, tá aqui. C normal é essa linha, a negação de C é essa, B normal é essa linha, a negação de B é essa, A normal é essa linha, negação do A normal é essa linha. Lembre-se que o pontinho, estão observando um pontinho aqui? Ele que identifica a conexão. Quando passa por cima, assim, fica subentendido que não há conexão com aquele barramento, com aquele fiozinho, tá joia? Qual é a próxima parte da expressão? A, não B e C. Ah, então vamos lá, puxar em A. A, não B, opa, não B aqui, e C. Aqui. Observe que a negação ela fica um verdinho mais claro, né? Então, A, não B e C. E aqui? Aqui vai ser A, lembrando de cabeça aqui, tá? B, estou puxando aqui, e não C. Querem conferir? A, B e não C, tá? E aqui, por último? Por último é A, B, C, sem negação nenhuma. A,
B. Lembrando que é possível fazer quantas conexões forem necessárias, tá joia? Olha só, está quase pronto. Agora o que está faltando aqui? Colocar a porta do conectivo OR, ou seja, o OU, né? E sua respectiva saída. Vamos lá, vamos colocar que está fácil agora. Qual é a porta OR? Está aqui a porta OR. Então, vamos colocar ela aqui. E vamos fazer as conexões. Aliás, precisamos colocar a representação da nossa variável de saída aqui, né? É o nosso M ou o nosso X. Como que eu faço a conexão desse E com O? É fácil, aqui, ó, clico aqui na ponta, opa, vou arrastar para baixo aqui. Se eu soltar o botão, ele ainda deixa eu fazer uma nova curvinha aqui, tá? Vou clicar aqui de novo, arrastei, soltei, arrastei, soltei, arrastei, soltei aqui. Aqui, da terceira parte da expressão. E por fim aqui, a última parte da expressão. E a saída? Está aqui. Vamos conectar aqui a saída. Olha lá, que legal. Está pronto o nosso circuito. Como assim, professor? Está pronto. Como que eu testo? Isso que eu falei que é a vantagem de usar o aplicativo, o software, tá? Então, vendo essa mãozinha aqui, ó? Só clicar aqui, ó. É só clicar aqui. Você clica nos valores e ele vai dar a saída aqui, tá? Vamos fazer um teste aqui para ver se está funcionando certinho. Vamos testar primeiro essa linha vermelha aqui, ó. 0, 1, 1. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1. Então, A igual a 0, ó, cliquei aqui, mudou, só de clicar em cima. 1, 1. Qual é a saída? 1. Opa, deu certinho ali. E quando os três são 0, por exemplo, né? A, B e C são iguais a 0. Olha lá, a saída também é 0, tá? Então, com o uso desse software, é um executável, tá? É bem fácil de baixar, é leve. Foi assim o mais didático que eu achei, tá? A gente pode montar esses circuitos muito facilmente e fazer os testes, tá? Das entradas. Vocês vão precisar montar esses circuitos e fazer teste para ter certeza de que o circuito foi montado corretamente, que a tabela verdade está correta, de que a expressão booleana também está correta, tá joia? Então, para a gente fazer mais um teste aqui, ó, 0, 1, 0. Então, a saída tem que ser 0. Então, 0, 1 para B e 0 para C. Olha lá, saída 0. Se der algum erro aqui, se der alguma inconsistência em relação aos valores de entrada e a saída apresentada, fiquem atentos que pode acontecer alguma coisa do tipo uma conexão equivocada aqui, né? Ao invés de você ter feito, por exemplo, a conexão aqui dessa parte da expressão, hein? Lembrando que essa expressão é o quê? Essa expressão é essa aqui, hein? Ó, essa parte da expressão, perdão. É um E, né? Que representa A, não A, perdão, desculpa, vou começar novamente. A, não B e C. Ó, tá igualzinho lá na parte da expressão. A, não B e C. Às vezes, na hora de montar, fiquem atentos com os botõezinhos aqui, essas bolinhas, tá? Às vezes a conexão está no barramento errado, no fiozinho errado. E aí a representação, o que acontece aqui? Quando B é 1, o valor desse fiozinho aqui vai ser 1, e desse aqui que está depois da porta de negação vai ser 0. Se eu inverter aqui, ó, agora esse valor aqui ficou 0, e o que está depois da negação ficou 1. Por quê? O que está depois da negação ficou 1? Porque a entrada é 0. Quando eu nego 0, nós temos 1. Quando eu nego 1, nós temos 0. Né? Pessoal, evidentemente que na implementação de um circuito lógico como esse, tá? Os barramentos, os fiozinhos não ficam soltos assim.
vem direto, né, dos componentes de entrada, né, de memória, enfim, a representação dos valores, tá? Mas é uma forma muito fiel e muito utilizada de realizar a simulação, vamos dizer assim, da implementação de circuitos lógicos, por meio de expressões booleanas, por meio das portas, né, e da tabela que representam tabela verdade e expressões booleanas. Vocês viram que, lembra que eu falei, olha, vamos pegar só o que tem saída 1, mas observem que essa expressão booleana aqui, ela não representa só o que tem saída 1, né? Até porque se nós pegarmos aqui 001, ó, 001, que não é saída 1, né? Deu aqui 0. Então, esse circuito representa fielmente aquela tabela lógica, de lógica majoritária, né? Então, pessoal, baixem, acesse o site, faz o download do aplicativo, é leve, é fácil, tá? O link está lá nos slides. E eu vou deixar aqui para vocês fazerem alguns exercícios para, como eu falei lá no roteiro, para enviarem para mim, tá? Então, vocês vão olhar aqui o exercício 1, por exemplo, qual a expressão booleana da tabela verdade abaixo. Então, vocês vão pegar essa tabela verdade aqui. Eu joguei qualquer valor aqui. Não peguei lógica alguma de raciocínio da minha cabeça, tá? Então, só preenchi, evidentemente, todos os valores possíveis, né? Aqui das 3 variáveis, das combinações possíveis. E aí eu peguei, vou jogar um aqui para a primeira linha, um para a quarta linha, um para a 7ª e um para a 8ª. Tá. Então, joguei essa expressão, essa tabela verdade aqui. Monta um circuito lógico que represente essa lógica. É isso que vocês têm que fazer, tá? Perdão, aqui está pedindo para montar, né, a expressão booleana que represente essa tabela verdade. Então, vocês vão pegar somente as linhas 1, né? Vamos pegar isso e chegar nessa expressão aqui, tá joia? Acho que vai chegar nessa expressão, considerando somente as linhas onde a saída é igual a 1. Então, o exercício 1 é só isso, tá? O exercício 2, eu peguei uma expressão booleana qualquer aí, tá? E pedi para vocês montarem a tabela verdade e o circuito lógico correspondente dela. Então, eu peguei uma expressão qualquer aqui, que é diferente daquela. Eu acho que ficou diferente, poderia ter ficado igual, mas ficou diferente, até porque são só 3 aqui. Então, monta a tabela verdade, tá? E o circuito lógico correspondente a essa expressão booleana. Exemplo, na linha da tabela verdade, na primeira linha, que A igual a 0, B igual a 0, C é igual a 0, M, né, ou X, vai ser 1, porque essa aqui é onde tem o 1, esse também tem 1, esse também tem 1. Todas as outras linhas vão ser o quê? 0, tá joia? E por fim, eu peguei aqui um circuito digital qualquer, que eu criei, tá? E estou pedindo para vocês montarem a tabela verdade e a expressão booleana correspondente a esse circuito. Tá joia? Então, pessoal, para essa semana é isso, tá? É a introdução de um assunto ainda bastante interessante, a gente vai avançar ainda nesse assunto. Se for necessário, tá? Utilizem lá o fórum para tirar dúvidas. Se eu perceber que vocês ficaram com muitas dúvidas, eu posso retomar isso aqui. Vocês também podem assistir novamente, né, o vídeo, mas se eu perceber que a forma como foi apresentado aqui não sanou, né, todas as dúvidas, vamos, né, se tiver com muitas dúvidas mesmo, também utilizem os plantões, né, lembrando que é de quinta-feira, das 11 às 11h35, e de quarta-feira, das 2 às 3 da tarde, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Particularmente é um assunto que eu gosto muito. E
fico aguardando vocês enviarem para mim esses 3 exercícios, tá joia? Tenham todos um bom resto de semana, um bom início de semana, né? E até mais. Um abraço para vocês. Espero que todos fiquem bem. Tchau, tchau.